a day of rejoicing that we, oh, and we all see Jesus will sing and shout the victory. Hallelujah. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel. Bom dia, meus preciosos irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos nesta manhã para agradecermos a Deus por tudo que Ele nos deu nessa noite e nos dando vida e força para esse dia. Então vamos começar corretamente, vamos começar da melhor forma, ouvindo um trecho da mensagem, o guia, pregada pelo nosso profeta, que Deus tem enviado para essa era, William Marion Branham, na tradução da voz do pastor Joaquim Gonçalves. So that we can get out real early. Some of them are going to Georgia, Tennessee, New York, everywhere from tonight, starting tonight. Agora, então, para que possamos sair bem cedo, alguns estão indo para a Geórgia, Tennessee, New York, em todas as partes desta noite, começando nesta noite. Now drive careful along the road. If you get sleepy, you don't want to go in a motel, drive off the side of the road and sleep till you. That's the way I do. Agora, dirijam com cuidado pela rodovia. Se você sentir sono e você não quiser ir para um hotel, dirija para fora da rodovia e durma até você. Esta é a maneira que eu faço. Just drive off and sleep. Don't drive while you're sleeping. Vejam, apenas dirija para fora da estrada e durma. Não dirija enquanto você estiver com sono. It's a bad thing. And remember, it's not you, it's the next fellow you have to watch. É uma coisa muito ruim. E recorde, não é você, é seu companheiro que você tem que observar. You know where you're going, you don't know where he's going. so you have to watch that guy. So be sure that you be alert all the time to watch for it. Now, be alert all the time to watch for it. Vem, você sabe para onde está indo. Você não sabe para onde ele está indo. Então você tem que observar o outro sujeito. Então tenha a certeza de estar alerta o tempo todo para observar isto. Now, I wish to read tonight a portion of Scripture found over in the book of St. John. Agora, eu gostaria de ler nesta noite uma porção da Escritura encontrada no livro de São João. Now, these little scriptures that we read and refer to are to give us a basic for what we're trying to say. Agora, estas pequenas escrituras que lemos e nos referimos a elas são para nos dar uma base para o que vamos tentar dizer. And always, I have never one time as I ever remember of ever coming to the pulpit to try to just say something to be saying. E sempre eu nunca, nenhuma vez, tal como posso recordar, nenhuma vez cheguei ao púlpito tentando dizer alguma coisa apenas por dizer aquilo. I always try to wait, watch, study, pray until I feel that I have something that would help the people. Eu sempre tento esperar, observar, estudar, orar, até eu sentir que tenho algo que ajudará as pessoas. If I can't be a help, there's no reason me to be standing here, see? Let's try to help. And now tonight, of course, the bigger part of our crowd is moved out from this morning. Se eu não posso ser uma ajuda, então não há necessidade de eu estar aqui de pé. Vem, é tentar ajudar. E agora, nesta noite, naturalmente, a parte maior do nosso pessoal partiu nesta manhã. And they had to go home, many of them. Eles tiveram que ir para casa, muitos deles. But tonight I told you, if you stayed over, we try to have just about a 45-minute talk on something that I hope would help us. Porém, nesta noite eu lhes disse que, se vocês permanecessem, nós tentaríamos ter apenas cerca de 45 minutos para falarmos sobre algo que eu espero que nos ajudará.
and we're going to base this now on St. John, the 16th chapter, and let's begin about the 7th verse of the 16th chapter and read through the 15th verse. E nós basearemos isto agora em São João, capítulo 16, e leremos até o verso 15. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Of sin, because they believe not on me. Of righteousness, because I go to my Father, and you see me no more. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. Of judgment, because the prince of this world is judged. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he shall show you things to come. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. For he shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall show it unto you. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos-lo há de anunciar. All things that the Father hath are mine. Therefore said I, that he shall take of mine and shall show it unto you. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vos-lo há de anunciar. Now, in this 13th verse, Né? É muito bom nós termos uma mensagem como esta, na qual nós nos alegramos, nos fortalecemos e sentimos em nós a unção de Deus. E nessa mensagem do guia, no parágrafo 10, é um parágrafo que chama muito a nossa atenção. E nós percebemos o quanto Deus cuida de nós. O irmão Brando, ele diz assim, parágrafo 10. Agora, para que possamos sair bem cedo, alguns estão indo a Geórgia, Tennessee, New York e todas as partes nesta noite, começando nessa noite. Agora, dirijam com cuidado pela rodovia, e se você sentir sono, se você não quiser ir para um hotel, dirija para fora da rodovia e durma até você. Esta é a maneira que eu faço. Vejam, apenas dirija para fora da estrada e durma. Não dirija enquanto você estiver com sono. É uma coisa muito ruim. E recorde, não é você, é o seu companheiro que você tem que observar. Vem? Você sabe para onde você está indo. Você não sabe para onde ele está indo. Então você tem que observar o outro sujeito. Então a gente fica maravilhado como o profeta de Deus tinha todo aquele cuidado com aqueles irmãos que iam nos encontros e depois tinham que retornar às suas casas, seus estados e viajar à noite por um longo período de tempo. E nós vemos um reflexo disso nas Escrituras. Nós vemos que Deus, da mesma forma, Ele tem cuidado de nós. Então, durante esse dia que vai seguir, não pense que Deus esqueceu de você, ou Ele esqueceu da sua oração. Ele não pode fazer isso. Ele deu esse seguinte testemunho: poderia uma mãe esquecer seu filho de colo, seu filho
de amamentação, tampouco eu posso me esquecer de ti, Israel. Agora, isso ele falando ao Israel natural. E nós somos o Israel espiritual. Então, com certeza, o cuidado que Deus tem com esse Israel é muito maior. E nós vemos isso em toda a Escritura. Eu queria ler para vocês, meus irmãos, aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, a partir do versículo 6 e 7. Pedro diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E esse cuidado, ele tem com você no trabalho, ele tem com você na escola, ele tem com você na faculdade, ele tem com você, irmã, que vai ficar em casa, ele tem cuidado com seus filhos, ele tem cuidado com seu esposo, pai, ele tem cuidado com a sua esposa, ele tem cuidado com seus filhos, ele cuida de nós. Ele nos tem dado o mantimento. Afinal de contas, ele mesmo se identifica como um pai nas Escrituras. Ele chega a se comparar com o pai. Ele diz: se vós, sede maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial saberá cuidar de vós, dar boas coisas a vocês. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha dúvida. Se hoje, nesse dia, você se deparar por alguma situação conflitante, alguma situação inesperada, um momento sombrio, e que venha aquele sentimento de que você está só e que Deus te abandonou, não pense assim. Saiba que essa situação, quando ela veio sobre você, Deus já a mensurou, Deus fez a aferição dela para ver se ela estava além do teu limite, porque a Escritura nos diz que Deus não dá a prova maior do que a nossa capacidade. Então ele aferiu essa prova, e se ele deixou ela chegar até você, é porque ele sabe que você tem estrutura para suportá-la, e ele sabe que essa prova produzirá em você um fruto pacífico de fé e vitória. Saiba também que nessa prova, Deus já enviou junto com ela o escape. E o escape de Deus é a sua palavra. E nela está contida muitas e muitas promessas que nos dão certeza de fé de que Ele está não só a nosso lado, mas em nós. Ele nos prometeu isso. E estarei convosco, mesmo em vós, todos os dias. Então, hoje, Ele vai estar também, até a consumação dos séculos. E Paulo, na carta aos Hebreus, ele diz: se hoje ouvirdes a sua voz, hoje, o dia que se chama hoje, então ele tem esse cuidado. Na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem. Então, olhe para trás e veja todo o cuidado que ele teve com a igreja primitiva. Você lembra quando aqueles discípulos estavam dispersando e indo para Emaús? Você lembra, você observa como ele saiu juntando a todos para não dispersarem? Então, Jesus Cristo é o mesmo ontem na igreja de Éfeso, resistindo aos falsos discípulos, os falsos apóstolos, na igreja de Esmirna durante todo o período do cavalo vermelho, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, na igreja de Sardes também, na igreja de Filadélfia. Deus esteve com ele. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, nessa era de Laodiceia. Jesus Cristo é o mesmo hoje. Ele tem cuidado de nós, Ele supre as nossas necessidades, Ele providencia para nós
o que nos é necessário para continuarmos a nossa jornada de peregrinação até o dia daquela chamada maravilhosa: vinde benditos de meu Pai, tomai posse da herança. Então, com essas palavras de fé, com esse momento especial, que não são as minhas palavras, mas que foram as palavras do profeta, que foram ouvidas por você, na tradução do pastor Joaquim, leve isso para teu dia a dia, e que cada momento, seja de alegria, de tristeza, de regozijo ou de angústia, esteja firmado, arraigado, solidificado, alicerçado nas promessas de Deus. Vamos orar um pouco para agradecer esse bom momento que Deus tem nos dado. Ore comigo, não só escute a minha oração, mas ore também, meu irmão. Senhor Deus, Pai de graça e de bondade, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Eu te agradeço por essa inspiração, a qual o Senhor nos dá, e que não é algo fácil, mas é vinda de Deus para os nossos corações, não levando em conta as nossas fraquezas, mas olhando unicamente para o Calvário, e quando tu vê aquele Calvário, o Senhor nos vê dignos e o Senhor nos propicia todos os benefícios da tua palavra, através da unção do teu Espírito. Unja cada palavra dessa e que ela possa servir de mantimento e de fortaleza para nós nesse dia, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs, no nome de Jesus Cristo. E logo mais estaremos juntos no Boa Noite com Jesus. Amém. He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that when we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming. For I love Jesus, He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Singing, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again.
Get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live. Oh, look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus our Lord wonderful? Let's all sing it together. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Listen now what He said. Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word.